Ah, Jorge, é isso. Oh, Jesus, passa aqui. Bom, boa noite a todos. Estamos aí dando início ao nosso quarto encontro científico da SANERJ. E, como o modelo anterior, nós fizemos esse de casos desafiadores em nefrologia e, dessa vez, nós convidamos a UERJ, o grupo da UERJ, para apresentar um caso e discutir em cima desse caso. Então, apresentando aí tanto o caso como a discussão, temos a Ana Paula Magalhães, R2 da UERJ, e o Dr. Jorge Henriques, nefrologista conceituado, um jovem nefrologista despontando aí na sociedade do Rio e do Brasil, também nefrologista do Hospital Vitória. Queria agradecer a vocês terem aceito o convite e acho que a gente pode começar e no final a gente abre para perguntas, discussões. Obrigada mais uma vez a todos que estão presentes aí na aula também. Vou colocar para compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo, Bebel? Parou a animação, tá vendo, mas a animação deu parada. Tá parado, né? Ah, tá. Bom, queria agradecer ao convite. A gente vai trazer um caso, uma paciente que é um caso longo, uma paciente que o serviço conhece muito bem, e vai tentar falar sobre a história dela toda. E a Ana Paula vai começar a apresentação. Olá, pessoal, boa noite. Assim como o Jorge falou, é uma paciente muito emblemática para o serviço, é muito mais do que uma história. A gente vai contar a jornada dessa paciente, jornada de um paciente renal crônico, com muitos obstáculos, muitos percalços, mas que agora, no final, teve uma evolução boa, de sucesso. Bom, a história da nossa paciente... Atualmente, essa paciente tem 39 anos, é uma paciente branca, casada, natural do Rio de Janeiro, mas a sua longa jornada começa no ano de 2000, aos 19 anos. Nesse período, aos 19 anos, é uma paciente previamente ígida, e ela se encontra na 4ª semana de gestação, e ela começa a apresentar uma elevação dos níveis pressóricos. E ela se manteve hipertensa até por volta da 15ª, 10ª semana de gestação, onde iniciou um quadro de hiporexia, perda ponderal, úlceras e aftas orais e nasais, uma fotossensibilidade, dispneia, cansaço, uma dor torácica, indo a uma consulta de rotina, né? E sendo optado pela internação. Durante essa internação, também foi observado um derrame pleural, derrame pericárdico, além de uma proteinúria, onde ela ficou internada por 2 meses. Até que, então, enfim, depois dos exames, dos sinais clínicos e de alguns exames complementares, ela teve um diagnóstico de lúpus, né? Onde iniciou o tratamento. Ainda nessa internação, na 24ª semana de gestação, essa paciente evolui com óbito fetal. Até então, o parto foi induzido, né? E teve o desaparecimento total dos sintomas 48 horas após a indução do parto. E ela foi de alta, teve alta hospitalar, com medicação para uso em domicílio, como prednisona e hidroxicloroquina, e seguiu em acompanhamento até então na reumatologia deste hospital que ela foi hospitalizada, no HPM. Desses pacientes que a gente tem visto e que a gente acaba encontrando muito com lúpus, o diagnóstico mudou ao longo do tempo, evoluiu conforme a possibilidade tecnológica dos exames e um entendimento melhor da fisiopatologia e de como as manifestações estão relacionadas especificamente à doença. Então, de 82, do primeiro consenso para cá, a pele parece algo mais comumente acometido. As alterações articulares também são muito frequentes e qualquer artrite hoje é considerada como possibilidade para o diagnóstico. No momento, diferente de anteriormente, existe um ranking com números atribuídos a cada tipo de sintoma conforme a sua especificidade,
e com 10 pontos se faz o diagnóstico. Nas seroses não teve grande mudança. Da parte que nos cabe mais da parte renal, quando na época era proteinúria persistente e cilindros, hoje se ampliou muito mais a possibilidade de diagnóstico em relação à biópsia. Essas alterações mais específicas já ganham 10 pontos, então uma paciente com nefrite lúpica classe 4 ou compatível com ela, na biópsia é o suficiente para fechar o diagnóstico como lúpus. Um número muito grande desses pacientes acaba desenvolvendo doença renal crônica. E não só em relação à doença renal, quer dizer, esses pacientes, ao longo do tempo, eles apresentam lesões que acabam comprometendo a qualidade de vida, cronificando alterações que ficam cronificadas e impactam tanto na sobrevida quanto na qualidade de vida desses pacientes. Delírio e alterações neuropsiquiátricas foram somadas aos critérios diagnósticos. Anemia hemolítica com positivo, leucopenia e trombocitopenia é o que se conta hoje. Da parte laboratorial, obviamente, teve um incremento de exames. Anti-DNA, complemento baixo, passou a ser critério para o diagnóstico. E sendo o último critério incluído, fazendo parte desse rol de alterações, febre. Existe um aspecto que a gente queria salientar um pouco mais, que são as alterações que acontecem no paciente hoje, de forma aguda ou subclínica, e que vão impactar neles no futuro. E para isso, a gente precisa saber mais ou menos qual é a proporção de pacientes que fazem diagnóstico de lúpus e que no futuro tem alguma alteração crônica irreversível que vai impactar na vida dessas pessoas. Então, a gente dividiu a apresentação com parte do caso clínico e com algumas perguntas para a gente pensar juntos e pensar, na verdade, o que a gente pode fazer para alterar esse curso da doença. Nessa parte da apresentação seria isso. Então, depois do diagnóstico de lúpus, após 10 anos, qual a proporção de pacientes vai ter alguma alteração orgânica ou lesão de órgão-alvo? Eu não sei se alguém quer participar agora ou se vocês querem que deixe participar no final. A apresentação vai ser dividida. Vocês acham melhor que alguém fale agora, Bebel? Ou eu sigo aqui? Melhor seguir assim. Se alguém quiser falar, eu... Tá, você dá um toque, então. Levanta a mão e aí eu abro o áudio. Ótimo. Depois de 10 anos, 51% dos pacientes aproximadamente têm alguma lesão orgânica definitiva. E em relação à doença renal, ela é muito significativa. O avançar da terapêutica pode ser uma arma para nos ajudar a evitar que isso aconteça. Ou seja, que os pacientes recebam um diagnóstico, tratamento adequado, e mesmo assim, mesmo com diagnóstico adequado, tratamento adequado, eles ainda assim, uma proporção muito significativa, acaba com uma lesão de algum órgão-alvo. O uso de imunobiológicos, rituximab, para a gente, acho que para nós, pelo menos nefrologistas, o mais presente, ele acabou sendo um avanço não só para poupar o uso de corticoide, quanto para induzir a remissão da doença de forma mais rápida, porque essa doença deixa sequelas e afeta múltiplos sistemas e vários órgãos. Dentre os sistemas e órgãos aí mais acometidos, as articulações, o rim, os olhos com catarata, glaucoma e alterações da hidroxicloroquina, o cérebro com depressão, psicose e a pele são muito acometidos. Lembrando que é uma doença inflamatória e o uso de corticoide e de doença renal é muito prevalente. Então, a doença coronariana e cardíaca, ela é uma das principais causas de morte desses pacientes. Se eu pegar o tratamento especificamente, e o corticoide acaba sendo o pilar do tratamento, nós vamos ver que não só a doença causa os malefícios a longo prazo, o tratamento também pode causar. Aqui, nessa série de 539 pacientes que fizeram uso de corticoide mais intenso, você vê a presença de fraturas
secundárias à osteoporose, doença coronariana, catarata, fibrose pulmonar e alterações cognitivas estão muito associadas ao tratamento em si. Então, não só tratar a doença, como tratar a doença logo, de uma forma adequada, vão minorar essa possibilidade de lesão de órgão-alvo dos pacientes. E a gente tem que ter isso em mente desde o diagnóstico até cada exacerbação, inclusive nos pacientes que têm doença subclínica. Baseado nisso, existe uma proposta de tratamento básica, e a gente tem que olhar isso com um certo critério para evitar o uso de drogas tóxicas por longo período. Dá preferência a pulso em relação ao corticoide oral quando for possível, e quando for possível também usar os imunobiológicos de uma maneira racional, mas que não seja somente para resgate numa situação em que o paciente já está com alguma lesão de órgão mais adiante. Hidroxicloroquina para praticamente todo mundo, metotrexate e azathioprina numa fase meio precoce ou numa doença leve, e o resto das doenças, e o resto das condições, tem que ser reconhecidas e tratadas de uma forma bem breve. Então, diagnóstico precoce e atenção à história patológica pregressa, lembrando que o diagnóstico pode vir do passado. Pacientes muitas vezes têm lesão de pele em um momento, leucopenia em outro, insuficiência renal, proteinúria em outro. Então, o passado do paciente é muito importante também. Dar preferência ao pulso, usar esse imunobiológico quando for possível e monitorar a atividade da doença, mesmo em pacientes subclínicos ou oligosintomáticos ou assintomáticos, é uma coisa muito importante. Então, a gente tem que estar de olho no diagnóstico, na prevenção dos danos e pensar no tratamento e nas doenças que não têm muita manifestação ainda inicial. Ela fez o diagnóstico e o diagnóstico ficou restrito a essa época da gestação. Mas a história dela ainda tem muita coisa para contar. Bom, o paciente seguia, então, em acompanhamento no ambulatório da reumatologia, até que no ano de 2004, aos 23 anos, ela estava com a doença em remissão e ela tinha uma vontade de engravidar e, com o consentimento médico, por ela estar em doença em remissão, foi autorizado. Então, em 2014, ela teve a segunda gestação e, assim como na primeira gestação, por volta da 15ª e 16ª semana, ela voltou a apresentar os mesmos sintomas que ela apresentou na primeira gestação, né? Então, teve hiporexia, perda ponderal, hipertensão, as úlceras, a fotossensibilidade e dispneia, até que, nesse momento, ela foi transferida do hospital em que ela se encontrava para o UPI, por conta do serviço de reumatologia e por ter um serviço de obstetrícia de alto risco, né? E foi avaliada, então, pela obstetrícia, que avaliou que tinha sofrimento fetal e uma hipertensão grave. Então, foi feito o uso do sulfato de magnésio e foi optado no primeiro momento por preservar a gestação. Só que a paciente evolui com a perda fetal na 20ª semana e, assim como na primeira, após 48 horas da interrupção da gestação, ela evolui com desaparecimento dos sintomas. Segue acompanhamento com a reumatologia do UPI, até que em 2007, devido a uma persistência da proteinúria, ela é solicitada ao serviço de nefrologia a realização da biópsia renal, e na biópsia, nesse ano, veio uma nefrite lúpica classe 4, e ela manteve o acompanhamento até então pela reumatologia. Até que em 2008, essa mesma paciente evoluiu com uma alteração de função renal, sendo iniciado aí a indução com a corticoterapia e com os imunossupressores. Ela fez o Eurolupus, né? Fez a metilprednisolona com a ciclofosfamida no esquema de 15 em 15 dias, mas fez por um tempo estendido. E depois ela foi trocada para o uso de micofenolato, que fazia 3 gramas dia, né, de micofenolato. Em 2010, ela teve um ajuste de medicação entre o micofenolato e a azetioprina, porque o micofenolato ela sentia diarreia, com a azetioprina ela ficava leucopênica. Então, ao longo de 2010 até 2012, foi um ano que ela ficou alternando essas medicações, né, entre uma e outra. Até que em 2013, ela teve uma nova atividade de doença, e nesse contexto foi realizado de novo
o Eurolupus, o metilprednisolona com ciclofosfamida e retorno ao micofenolato. Mas, nesse contexto, a doença dela não entrou em remissão e foi feito rituximab ao final de 2013. E aí, sim, com rituximab, ela teve uma boa resposta, ficando com a nefrite lúpica em remissão até o ano de 2016. Bom, já no ano de 2016, o que a paciente relata para a gente é que ela ficou sem usar a medicação ao longo de 2 meses por uma falta na Rio Farmas e por não usar mimicofenolato por 2 meses, ela evolui com proteinúria, uma urina espumosa, uma hiporexia e a perda de peso, e uma piora expressiva da função renal, fazendo mais 2 doses de rituximab ao longo de 2016. E próprio em 2016, ela chega interna na reumato por uma dor em membro superior esquerdo associada a uma cianose, um edema de mão esquerda. E nesse contexto, nessa internação, ela tem um diagnóstico de trombose de veia subclávia esquerda. Foi interrogado o SAF, não a SAF obstétrica, foi interrogado o SAF nessa época, mas ela não foi confirmada, porque todos os anticorpos nesse momento eram negativos, então, até então foi descartada. E durante essa internação, né, em julho, ela ainda permanecia internada, a paciente começou a evoluir com uma dor abdominal bem importante no período noturno, foi feita medicação analgésica, até que a equipe médica passa a visita de manhã, e nesse contexto descobrem que ela estava abortando, estava com o colo dilatado, e ela estava tendo um abortamento, na verdade. Então, ela teve mais uma... Estava grávida, não sabia, e teve um abortamento espontâneo em agosto. E nessa mesma internação, até então não tinha Covid, né? Porque se tivesse, a proposta ia ser diferente, mas ela na internação evoluiu com uma queda da saturação, mas não tinha febre, não tinha tosse, e depois de realizar alguns exames complementares, ela fez uma broncoscopia e teve um diagnóstico de aspergilose. E por conta da aspergilose, o tratamento foi realizado com anfotericina B, e com isso ela já era uma renal crônica, então ela evoluiu com uma agudização da doença, entrando nesse momento em terapia renal substitutiva, iniciando uma hemodiálise, que foi por um curto período de tempo, na verdade, foi de outubro até dezembro. Então ela sai ao final de 2016, tem alta hospitalar em dezembro, até então em tratamento conservador, né? E segue em acompanhamento ambulatorial na reumatologia. Então, apesar dela preencher alguns critérios para a SAF, né, teve um episódio de uma trombose venosa e alguns critérios de natimortos e aborto espontâneo, ela não tinha um critério laboratorial para preencher os critérios de SAF nesse momento. Então, ficava interrogado, mas até então ela não tinha um diagnóstico de SAF. Então, apesar de 3 gestações, uma série de alterações que ameaçavam a vida dela, ela continuava com a ideia de engravidar e ter filho, apesar de tudo. Desde a primeira internação, todas as exacerbações e complicações que ela teve até então, inclusive de atividade do lúpus, estavam relacionadas diretamente à gestação. Inclusive na trombose, que ela acabou descobrindo na internação que estava grávida, né? E apesar de ter relação direta com o aborto, a trombose que ela teve num sítio pouco frequente foi única, ou seja, ela só teve uma trombose subclávia e o resto todos foram aborto. Então, ela tinha sempre um SAF interrogado até esse período. Já em 2017, ela segue acompanhamento, até que ela vai uma consulta ambulatorial de rotina, e eles veem que realmente a função renal dela tem uma piora expressiva, e ela é encaminhada ao PG e à nefrologia, iniciando, assim, a hemodiálise, e é internada na nefro,
e ela fica em realização de HDI, e ela vai de alta, fazendo parte do nosso programa de crônicos do salão, onde ela permanece até 2018, sendo transferida para uma clínica satélite em janeiro de 2018. Já em 2018, a Rafa chega, né, no nosso serviço e com o exame em que ela estava grávida, mais uma vez, agora na 11ª semana de gestação, ficando internada, assim, com a gente a partir da 15ª semana de gestação. E nesse contexto, ela ficou de agosto até dezembro internada com a gente, fazendo a realização de hemodiálise diária, pelo menos 5 vezes por semana. E é nessa internação que realmente ela tem diagnóstico de SAF. Ela apresenta um anticoagulante lúpico positivo e após 12 semanas ela permanece com ele positivo, fechando os critérios de SAF e realmente aí sim iniciando anticoagulação. E durante essa internação, foi uma internação muito longa, ela teve múltiplas infecções de corrente sanguínea, seja até de candidemia também ela teve, infecções urinárias de repetição, e ela fez inúmeros esquemas de antibiótico, teve múltiplos CDLs em diversos sítios e também permiquetes. E antes também eu não falei, mas quando ela estava internada, ela iniciou o programa de diálise, foi também tentado com várias confecções de fístula, mas ela fez 3 confecções de fístula e nenhuma deu sucesso. Então, ela tinha fístulas que não tinham sucesso, né? Foram 3 confecções sem sucesso, e inúmeros CDLs em diversos sítios, também em diversos permiquetes. E uma dessa infecção por CDL, ela evoluiu com uma pubite na 24ª semana. Ela foi interrogada uma embolia séptica ou uma infecção por contiguidade do catéter de HD, onde ela fez a drenagem dessa pubite na 24ª semana. E em novembro já de 2018, ela tem uma crise hipertensiva e é iniciada, então, sulfato de magnésio, só que ela manteve com a PA elevada, e nisso foi realmente induzido o parto com 30 semanas. Após a cesárea, ela evoluiu com uma dor abdominal, uma distensão abdominal, e em 48 horas ela teve que voltar para o centro cirúrgico por conta de um hematoma de parede abdominal subepinerótico, que teve que ser drenado, e ela retorna para a maternidade, e ela só recebe alta em dezembro de 2018 com um permiquete, que era o local que ela tinha acesso. Então, a gente resolveu fazer um breve resumo sobre coisas importantes da disfunção renal na grávida e diálise nas pacientes grávidas. E queria ver se alguém tem alguém quer falar alguma coisa, quer fazer uma pergunta. Ou vou seguindo o barco. Deixa eu só perguntar, esse último neném dela sobreviveu com 30 semanas? Sobreviveu. Não, um comentário. Quem diz que ciclofosfamida dificulta a gestação? Não da Rafa. O contrário, então, né? Mas eu acho que os relatos são redução em torno de 7% da fertilidade, né? Pois é, ela seguiu assim... No caso dela, a bem fertilidade fé. deveria ser 207%. Não, pode continuar aí, Jorge. Só queria saber se o bebê tinha sobrevivido. Então, na doença renal crônica, independente de homem ou mulher, ambos os sexos são afetados, né? Então, você tem uma redução da fertilidade, em média, entre 0,3% a 2,2%, e isso tem melhorado ao longo do tempo com a melhora dos filtros e a melhora do ritmo de diálise. O tipo e o momento da diálise parece que afeta as taxas de gravidez ou a possibilidade de engravidar e que isso funcione, dê certo, no caso que o bebê vá a termo. As diálises mais prolongadas, aí a diálise noturna fica com uma possibilidade nos países onde isso é uma realidade mais palpável, e hemodiálise ao invés da peritoneal. Isso confere uma dose de diálise melhor clearance de moléculas médias e de pequenas também, faz com que o paciente acabe por ter exames mais próximos do fisiológico.
E ainda assim, é uma situação em que o bebê, a criança ir a termo e nascer ainda é uma exceção, apesar de ter melhorado ao longo do tempo. A gente tem uma população muito mais idosa, com doenças crônicas compatíveis com o envelhecimento da população. Então, muitas vezes a gente esquece, nos pacientes mais jovens, de dar uma orientação para eles em relação à gestação, em relação a como eles podem evitar a gestação. E, em ficando grávida, o que tem que fazer. Então, deixei só um resumo para a gente ter isso em mente e lembrar na hora de orientar nossos pacientes. Então, IEC e BRA, obviamente, não pode, são teratogênicos, os diuréticos são pouco usados, a AS em dose baixa ao longo da gestação parece que diminui o risco de pré-eclâmpsia, e ficar bastante atento ao sulfato de magnésio. Ele é excretado por via renal, aumenta a chance de toxicidade quando o paciente é anúrico, e ele sai bem na diálise. E o controle é clínico. Então, redução dos reflexos, redução da frequência respiratória tem que estar na nossa mente quando a gente está avaliando o paciente e, invariavelmente, a gente é chamado para ver esses pacientes no decorrer da internação delas. Tentar começar com metade da dose, apesar disso não ser feito na prática, né? Essas pacientes, como a gente está vendo aí no caso dela, assim como essa paciente, outras também conseguem engravidar apesar da diminuição da fertilidade. Então, elas têm que ser aconselhadas previamente. A gente não pode, num pensamento aí automático, por exemplo, teve lúpus, tomou ciclofosfamida, já diminui a fertilidade, está dialisando, diminui a fertilidade, mas alguns fogem desse parâmetro. Então, os anticoncepcionais reversíveis de ação prolongada, tipo DIU, implante subcutâneo, ou intradérmico, né, com estrogênio, uso de pílula anticoncepcional com progesterona de preferência, pouco estrogênio. Então, a gente tem que dar algum tipo de orientação contraceptiva para essas pacientes, sabendo que a gestação, além de ser complexa, ela é mais rara, mas não é impossível. Mais diálise logo, então, ureia maior do que 100, procurar começar a diálise. Esses pacientes muitas vezes precisam de mais eritropoetina, mais reposição de ferro, ter uma atenção ao peso seco no último trimestre, se valendo de ultrassom mais frequentes. Óligo e polidramina muitas vezes ajudam a orientar em relação ao peso seco. E o uso de heparina não é desaconselhável, apesar da gente eventualmente ter receio com relação a isso. Então, essa máxima de diálise muito e logo, para elas vale. Eu achei um artigo sobre hemodiafiltração, é um artigo que botou 5 pacientes e teve pelo menos um desfecho que parece ter sido um pouco melhor do que os que ficaram em diálise. Esse é um artigo de 2006. Até hoje a gente ainda está esperando se isso vai ser uma realidade ou não na nossa prática diária, né? A história dela ainda segue. Bom, já em 2019, a nossa paciente tem um desejo de mudança de método, né, de converter a hemodiálise para diálise peritoneal. Então, em maio, é inserido um catéter de Tencoff, mas, novamente, enfim, não tem sucesso, porque ele infundia bem, mas não tinha uma boa drenagem, e realmente ele está obstruído. Foram várias ideias que podem ter levado a essa, inclusive, de repente, alguma aderência por conta do hematoma dela, após a cesárea, mas, enfim, não infundia, mas não tinha drenagem, então ela também não conseguiu mudar de método, e com isso ela permaneceu com Tencoff por 5 meses, após algumas tentativas, e teve 2 peritonites no período, sendo retirado o Tencoff ao final de 2019, né? Então, se era uma paciente que era uma falência de acesso vascular, nesse momento também ela passou a ter uma falência de acesso peritoneal. Em 2020, ela já seguia de alta, e ela vinha com múltiplas obstruções de permiquete, sempre ou a gente fazendo actilise ou chamando a vascular para fazer a troca do permiquete por fio guia,
Então, a gente tinha uma programação de urgenciar o transplante dela. Então, a gente já começou a mobilização ano passado para fazer essa urgência, até que em março de 2020 tem o início da pandemia de Covid-19 e, por uma obra do destino, infelizmente, o primeiro lugar de acometimento foi na Nefro-UP. Então, também, enfim, interrompido o serviço de transplante, que fica um bom tempo interrompido. E ao longo de 2020, a Rafa tem novo aborto espontâneo em abril, pega também Covid, mas tem óligo assintomática, fica muito bem. E a gente tentou uma nova programação para ela, para urgência, no final do ano passado, numa internação dela também para uma troca de permiquete por fio guia, mas foi na terceira onda do Covid, então a gente teve novamente que suspender, e com isso a gente foi agilizando os exames para quando tivesse a urgência, a gente conseguisse urgenciar e ser o mais rápido possível. Até que em maio desse ano, ela teve uma nova obstrução de permiquete, e com isso foi trocado, só que ela teve um hematoma no túnel do permiquete. E com isso ela perdeu muito sangue na época e teve que transfundir. Então, foi uma programação que seria, a princípio, em maio, para a gente urgenciar e fazer tudo protocolado, que a gente tinha um protocolo para seguir. A gente não conseguiu, porque a gente teve um esperar por conta da transfusão. Porque até então, quando a gente tinha essa programação de urgenciar, a programação do nosso serviço, por ser um paciente com SAF anticoagulada, era fazer uma plasmaférese no dia do transplante e fazer uma diminuição da anticoagulação no dia do transplante, apesar dela de não parar a anticoagulação, né? Só realmente diminuir a dose para depois voltar a anticoagulação. Mas até que no dia 9 de junho desse ano, a gente recebe a lista dos candidatos de transplante renal de doador falecido, e a nossa paciente era uma das primeiras da fila de transplante. Então, o doador, do doador, né? Era um paciente de 50 anos, a causa de morte dele foi um TCE, ele estava em uso de cefepime e de vancomicina, tinha uma creatina de admissão de 0,8, uma diurese de 2.700 e todas as sorologias negativas. Com relação ao transplante, a nossa preparação, a Rafa já tinha todos os exames previamente prontos, os residentes deixaram tudo esquematizado, estavam todos os exames prontos para a realização do transplante. Ela já tinha feito hemodiálise na noite do dia anterior, e a gente, assim como protocolado, a gente ia fazer a plasmaférese com ela, então tinha o plasma flow, já estava tudo acertado, e quando ela foi para a sala para iniciar a plasmaférese, eis que o permiquete estava obstruído. Então, e nisso ficamos sobressalente não, ficamos pouco receosos por aumentar o tempo de isquemia fria e, infelizmente, a gente não conseguiu essa realização, porque senão ia aumentar o tempo de isquemia fria, que já era um pouco alto, que ela chega no nosso serviço um pouco mais tarde, ela só chega ao final da manhã, então, pelo benefício também do transplante, a gente teve que suspender a plasmaférese que estava até então sendo proposta, né? Nos exames de preparação, ela tinha uma angio-TC, e ela tinha uma cavografia também, que a gente não teve imagem disponível. Não consegui colocar o vídeo aqui, mas eu acho que ficou visível. Eu marquei aqui as duas ilíacas. Se vocês olharem da esquerda, que está aqui à direita da tela, ela tem contraste ali dentro, e a outra não. Quer dizer, a direita, ela tem uma trombose no começo da ilíaca comum, e na esquerda, ela tem uma estenose ou um estreitamento da veia, talvez por uma cicatriz anterior de catéter, mas tem algum preenchimento ali do contraste. Foi optado por ir direto na cava, porque se fosse na veia ilíaca esquerda comum e não funcionasse, era grande chance de não funcionar, você não teria como ir para a cava sem ter que acessar o outro lado. Então, ela ia acabar ficando com 2 acessos. Por isso foi optado mesmo por colocar o enxerto na cava. O laudo da angio-TC confirma esse achado. E ela segue na internação. Bom, então o doador falecido teve com 3 horas e 40 minutos, o tempo de isquemia fria estava de 20 horas, como a gente falou, a gente teve que suspender a plasmaférese, apesar de ter o protocolo e a gente ter
feito tudo para que isso acontecesse, mas senão ia aumentar ainda mais o tempo. Crossmatch negativo, PRL de 35%, 2 negativo, 4 mismatches, até que o transplante renal foi realizado sem intercorrências. O transplante renal foi direito em veia cava, né, inferior. Ela saiu urinando de sala e o retorno da anticoagulação plena dela ficou 24 horas após o transplante renal. A Rafa teve alta hospitalar no dia 29 de junho, com uma creatina de alta de 1,6 e atualmente está 1,3, mas no último exame estava 1,2. As imagens aí do acesso, onde foi feito para a cava, alguns reparos e o rim colocado ali na posição. A cirurgia foi ótima, não teve nenhuma intercorrência. Precisou de coragem para todo mundo anticoagular e tratar dela nesse período. Aí a evolução da creatinina dela foi ótimo. Naquela marcação ali, a creatinina rateou, tinha um índice de resistência alto, a gente pulsou. Difícil de biopsiar nesse período, ela estava anticoagulada, né? A hemoglobina também teve uma evolução ótima. Ela fez um hematoma peri-enxerto, a gente chegou a suspender aí, acho que umas 24 horas a anticoagulação. Os critérios de SAF, então, ela teve os critérios clínicos já presentes e tinha critérios laboratoriais também. Ela se manteve com o Clexane porque ela nunca conseguiu acertar o INR com o Marevan. Ou estava fora do alvo para cima, ou estava fora do alvo para baixo, e ela segue com o Clexane ainda. Quer falar, Aninha? Então, com relação a essa parte de quando retornar a anticoagulação, fica muito divergente de serviço para serviço. Isso é protocolado em cada serviço, eles seguem uma linha diferente, né? A gente leu inúmeros artigos e cada um, enfim, um faz 6 a 8 horas, outro faz 12 horas, outros 24 horas, enfim. Isso também vai muito da experiência de cada um e quanto... e de coragem para iniciar no pós-operatório imediato, né? Os pacientes com SAF, que necessitam de transplante renal, eles têm uma chance muito grande de desenvolver uma trombose arterial venosa e também uma chance muito grande de fazer microangiopatia trombótica, né? Logo no pós-imediato. E a anticoagulação desses pacientes é feita, ela tem que ser realizada, ela não pode ser suspensa de forma alguma, e existem muitos estudos que comprovam que ele realizar essa anticoagulação não necessariamente quer dizer que, vamos supor, ele não vai ter uma microangiopatia trombótica. Ele realmente pode ter essa microangiopatia, né? Na verdade, ele diminui a probabilidade dele evoluir com trombose, e com relação a MAT, não tem nenhum grau de prevenção com relação a ela, e com isso, esses que são anticoagulados, eles aumentam a probabilidade também deles fazerem uma hemorragia, né? Que aconteceu até com a Rafa, mas foi de pequena monta. Alguns pesquisadores relatam alguns sucessos de transplante, né? De alguns pesquisadores fez uma nefrite lúpica com SAF, transplante renal de doador falecido, e que ela fez uma disfunção aguda de enxerto, apesar da terapia de anticoagulação. Oi? Doador vivo. De doador vivo, né? Associada a MAT, apesar da anticoagulação perioperatória, mas depois foi tudo resolvido após a troca de plasma, embora com dano irreversível, um comprometimento renal. Muitos desses estudos que a gente viu também, esses pacientes que fizeram transplante de doador vivo, eles faziam uso prévio de varfarina, e uns 4, geralmente de 7 a 5 dias antes do transplante, a varfarina era ajustada pela heparina.
quando a gente faz uso da varfarina e tira abruptamente, ela gera um estado de hipercoagulabilidade e faz um rebote, que isso pode até favorecer ainda mais o estado inflamatório trombótico e favorecer ainda mais o risco de trombose, né? Tirando que o fato também que a ativação endotelial pela cirurgia é um precipitador de MAT, além da infecção que está no primeiro desencadeador, né? Outros pesquisadores também relataram um caso de 3 pacientes que eram portadores de SAF, com doenças renais variadas, que receberam um transplante renal também de doador vivo, e nesses pacientes foi protocolado também a suspensão da varfarina 5, 7 dias antes, com o início da heparina. E nesse trabalho específico, eles fizeram plasmaférese no D6, D4 e 24 horas pré-transplante, e seguiram com a anticoagulação desses pacientes. Foi interrompida 6 horas antes da cirurgia. Durante a cirurgia, eles fizeram 3 unidades de heparina, e após a cirurgia, ela foi reiniciada 6 a 8 horas após o tempo cirúrgico. E desses 3 pacientes, eles tiveram uma boa resposta evolutiva. Apenas uma paciente, 33%, né? De uma paciente, ela fez um hematoma peri-enxerto, e ela também evoluiu com uma disfunção renal. Ela teve um aumento da função renal, e os anticorpos doadores DSA estavam aumentados, então ela fez uma rejeição clínica também. Então, eles iniciaram pulsoterapia, plasmaférese, rituximab, e ela evoluiu com uma resposta satisfatória. Então, dessa série, desses 3 pacientes que foram submetidos ao transplante de doador vivo, todos saíram com uma creatinina satisfatória e tiveram uma boa resposta evolutiva no transplante. Quando a gente foi pegar alguns transplantes, alguns artigos para ver também, a gente viu que os pacientes que não recebiam anticoagulação no período perioperatório, né, não faziam anticoagulação, foram pacientes que tiveram desfecho bem desfavorável. Alguns evoluíram até com óbito. Então, a boa resposta em vários estudos é realmente fazer anticoagulação de menor monta, perioperatória, e seguir assim o mais rápido possível com uma anticoagulação plena brevemente, né? Então, assim, a SAF num paciente de transplante renal é uma questão mais polêmica, né? A questão da plasmaférese para retirada dos anticorpos. A gente será que veio para ficar? A gente vê que muitos pesquisadores, muitos serviços estão optando realmente pela realização da plasmaférese, porque tem uma diminuição dos anticorpos de coagulantes, enfim, que fazem esse estado pró-inflamatório, e com isso tem realmente, fazendo a plasmaférese, uma diminuição desses autoanticorpos e que favorecem ao transplante. E uma coisa que a gente viu muito também nos artigos é que a maior parte dos transplantes foram realizados em doador vivo. A gente não conseguiu nenhum estudo que tivesse um resultado satisfatório, assim, em doador falecido. Então, a gente acha que também, com relação a essa preparação, o ajuste perioperatório, isso auxilia muito, ajuda muito. No caso da nossa paciente, especificamente, a gente teve bastante sucesso, apesar de ser um doador falecido, até porque era uma paciente anticoagulada plenamente, mas com Clexane. Então, a gente consegue ter uma mobilidade. O que a gente acha que, de repente, se fosse com o uso de varfarina, a gente não conseguiria ter essa questão de manejo tão bom quanto aconteceu, né? Então, para esses pacientes que fazem varfarina, realmente o melhor método seria um transplante doador vivo ou realmente fazer uma mudança da anticoagulação. A anticoagulação perioperatória, ela tem que existir. Na verdade, a gente sabe que vão ter das complicações hemorrágicas, mas foram feitos muitos estudos e que realmente comprovam o grau de benefício. Apesar de não ter uma inferência muito grande sobre a MAT, o grau de trombose, seja arterial ou venosa, ela tem uma boa resposta. E apesar das complicações hemorrágicas, né? Então, é sempre o custo-benefício. Teve uma outra coisa que chamou a atenção na paciente. Quando o nome dela saiu na placa e não tinha saído ainda a compatibilidade, a gente ficou um pouco surpreso com o PRA dela ter sido baixo. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar
do tanto de imunossupressão que essa paciente recebeu ao longo da vida, né? Eu esperava que depois de tantas gravidezes, transfusões, etc., que ela viesse com PRA, talvez para não conseguir transplantar. Mas a gente pegar da história dela toda, do começo até agora, o número de imunossupressores que ela fez, não só em variedade, mas em quantidade, quer dizer, ela não tomou imunossupressão e ficou sem nada durante muito tempo, fora o começo dela. Ela tomou diversas vezes pulsoterapia com corticoide, fez micofenolato em alguns períodos, em outros ela substituía micofenolato por azatioprina, na dependência dela ficar leucopênica com azatioprina, ou ter diarreia com MMF, ou querer engravidar. 2013 é a primeira vez que ela usa o rituximab, 2016 foi a segunda vez e derradeira que ela fez esse esquema. E agora, então, ela tomou mais uma sorte de imunossupressores grande por causa do transplante. Se você pegar esses períodos entre os períodos de indução, ela recebeu uma dose muito grande de corticoide nesse período todo. Foram 2 períodos que ela fez ciclofosfamida, fazendo o Eurolupus, um deles por 1 ano seguido. Então, a quantidade de imunossupressão que ela recebeu foi enorme. A gente tentou resumir essa história que é enorme. A Ana colocou num gráfico aqui, eu acho que o gráfico ficou muito bom. E desde o começo da história dessa paciente, eu acho que se a gente puder pontuar coisas a se fazer com nossos pacientes e levar para o futuro, a gente dividiu aí em 3 partes, uma que serve para o lúpus, mas serve para outras condições também, ou seja, o paciente, quando recebe o diagnóstico de alteração da função renal com ou sem diálise, ele é um paciente fadado a ter muitas complicações. E quando ele entra em diálise, são poucos os casos e ficam emblemáticos para a gente os que têm uma longevidade muito grande. Os pacientes que entram em diálise, apesar de toda a melhora do tratamento, ainda tem um período de vida, uma expectativa de vida relativamente curta em relação à população, em relação à idade que eles têm. Então, quando a gente tem uma paciente com 19 anos que faz diagnóstico para o lúpus, a gente tem que olhar ela lá na frente, tentar evitar qualquer tipo de alteração ou de tratamento que possa prejudicá-la, buscar o diagnóstico mais precoce possível. No caso dela, na gravidez, ou antes disso, orientar contracepção, o que a gente precisa fazer durante a diálise, não pode abrir mão de hora, de dias de diálise, porque isso impacta na sobrevida. No caso dela que teve SAF, mesmo as alterações tendo relação com a gravidez direto, a anticoagulação dela nesse período foi importante, e a preparação para o transplante tem que ser feita o mais rápido possível, e a paciente tendo condição de ter um acesso seguro, fístula, a gente não pode perder isso em vista, porque a gente está pensando no futuro da paciente, que já morrem muito, né? Eu queria, antes de acabar, acho que está chegando no finalzinho aqui, agradecer. Desculpa ter ficado tão longo, mas o caso é muito grande, não deu para a gente conseguir resumir mais do que isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que a Ana vai querer falar alguma coisa aí no final. Boa, na verdade, como já se falou, uma paciente muito emblemática para o serviço, né? Eu acho que todos os staffs são super envolvidos no caso, meus R iguais, meus R1s e as minhas R2 da época também. Temos um apego muito grande por essa paciente, é uma história de vida longa e a gente acompanhou grande parte da jornada dela. Então, assim, é uma grande felicidade para o serviço, não só para a parte médica, quanto para a parte da enfermagem também. A gente tem muito orgulho dela e segue as fotos autorizadas por ela, né? Ela gestante ainda de Yuri vivo, depois de tudo que ele passou, tadinho, na barriga de Rafa. E tem agora também as fotos dela atual. Essa última foi no dia da alta dela hospitalar. O momento foi bem de felicidade. E agora
Foi ontem essa foto, essa última foto foi ontem, porque ela segue acompanhamento com a gente semanal, aliás, de 15 em 15 dias, e ontem ela foi fazer a coleta do tacrolimus, e amanhã, inclusive, ela tem consulta ambulatorial com a gente. E além de todo mundo, eu queria agradecer ao professor Edson também, que ele sempre ficou mandando mensagem, ele ajudou muito, mesmo de longe. Professor, volta logo. E ele está longe, mas está sempre presente. Desculpa o tempo, desculpa, ficou realmente bem longo, foi bem difícil resumir, e óbvio que podem ter passado de coisas que a gente não viu, mas era um recado que a gente queria dar. Boa noite, obrigada. Bom, parabéns aí, realmente um caso emblemático, e esses casos marcam as nossas vidas, né, como nefrologistas e residentes, enfim, é um caso desde o início difícil, chama atenção, né, ela teve 5 gestações e só realmente só um filho, né, na verdade, pelo que eu vi ali na curva. Foi só um filho. E assim, a vontade realmente, assim, o que eu acho mais difícil às vezes de conduzir esses pacientes, né, além da dificuldade da doença, tudo, é que eu como mãe falando, eu sei que assim, a gente tem que pensar como médico, mas às vezes a gente vê a vontade delas de ser mãe, né, e aí você fica, por mais que você oriente, elas às vezes estão dispostas a correr o risco. Não sei se era o caso dela, porque ela ficou gestante durante 5 vezes, entendeu? Não sei se ela queria muito ter esse filho, enfim. Antes de chamar o Pedro, né, para fazer um comentário, eu queria ver que o professor Suassuna, que é o chefe de serviço, está aqui na aula, queria convidá-lo a fazer um comentário sobre o caso, perguntar se o professor Suassuna aí quer falar um pouco com a experiência dele de lupus, de SAF, enfim. Professor, não sei se ele está me ouvindo. Luciana, coloca o professor Suassuna, ele levantou a mão. Vou colocar. Só um minutinho, professor. Acho que ele acho que está podendo falar agora. Já entrou, pode falar, Beto. Obrigado aí pela apresentação. Eu queria elogiar, assim, a Rafaela foi o desafio do serviço e, como a Ana falou, foi passando de geração em geração de residentes. Todo residente tem os seus desafios que, como a Isabel falou, Bebel falou, seguem a gente a vida inteira, a lembrança daqueles momentos de angústia compartilhada, não só com os colegas da residência, mas também com a paciente. Nós temos outros casos que nos angustiam no momento, a gente espera que a gente possa um dia contar essa história também com esse sucesso, né? E a gente, no dia do transplante, ficou aquela... faz a plasmaféresis, não faz a plasmaféresis, e de repente o destino decidiu que a gente não ia poder fazer a plasmaféresis e a gente pediu para correr rápido para diminuir o tempo de isquemia fria. Agradecer também ao cirurgião que aceitou o desafio, né? É um desafio cirúrgico, além de um desafio clínico, né? Operar numa paciente ainda com resíduo de anticoagulação e ter que voltar à anticoagulação no dia seguinte, que exige uma técnica cirúrgica muito apurada e muito cuidadosa, e no momento em que a área de dissecção para a realização do transplante é muito superior à área de dissecção usual. Então, assim, compartilhar aí os louros com a equipe cirúrgica que realmente se esmerou para fazer um transplante tecnicamente perfeito e conseguir vencer essa barreira. No mais, falar sobre essa história. A nefrite lúpica, hoje em dia, se tornou corriqueira, cada vez novas drogas, né? Nós temos uma nova droga entrando aí no Brasil, graças a Deus, já dando opção para pacientes que já estavam ficando sem opção. A gente tem as drogas antigas e a gente tem esse quase que malabarismo ao longo da vida. A grande vantagem, talvez, de ser nefrologista em relação a muitas outras especialidades é que a gente lida com a linha da vida dos pacientes. A gente pega aquele paciente lá atrás, que começou com proteinúria, e trata, eventualmente, uma doença de base, a doença renal crônica, a diálise, o transplante, volta para a diálise, volta para o transplante. Então, esses pacientes frequentam a nossa vida ao longo de décadas, né? Essa paciente que todo mundo já identificou, no início começou só com as letrinhas, mas eu acho que com a emoção aí todo mundo soltou o nome dela, né, o que é natural.
mas esses pacientes realmente fazem parte, e isso nos torna a nossa especialidade realmente única. A gente tem essa oportunidade não de ver um momento da doença ou uma intervenção, mas a gente tem a oportunidade de ver isso ao longo da vida de um ser humano e se sentir gratificado quando a gente tem a capacidade não só de estender essa vida, como também dar qualidade e dar propósito para essas vidas, como aconteceu com esse caso, que a gente espera que ela continue muito bem pelas próximas décadas, para a gente contar essa história cada vez mais num tempo estendido. Elogiar a apresentação do Jorge, com as suas técnicas, que sempre mantêm a atenção de todo mundo, ninguém se distrai, porque a apresentação sempre traz uma surpresa visual, né? E isso traz um brilho adicional aí à apresentação. Acho que muitas outras pessoas devem ter comentários a fazer, eu vou devolver a palavra aos coordenadores. Bom, obviamente, eu ia chamar o professor Edson, mas ele não deu nem tempo de levantar a mão. Luciano, me ajuda aqui a liberar o áudio do Edson para ele fazer um comentário. E aí, Pedro, depois você pode conduzir e finalizar, se não tiver mais comentários. Conseguiu, Luciana? Sim. Professor? Pronto. Oi. Tudo bom? Estão me ouvindo? Sim, super bem. Eu também fiquei aqui deslumbrado com a apresentação. Ana, com muita segurança, eu sempre falo da primeira apresentação. Quando vocês chegam, eu assisto aqueles primeiros clubes de revista, vocês engateando ainda, com uma certa dificuldade de se expressar, e depois de um ano, essa segurança total, o caso na mão de quem viveu o caso, né? E essa menina ela tem uma determinação impressionante, né? O desejo de ter um filho, né? Como a Bebel falou, vários de nós somos pais, né? A gente sabe o que é ter um filho, né? E a minha primeira grande emoção, justamente no transplante, foi quando eu estava do lado de uma transplantada que teve seu primeiro filho aí mesmo no Pedro Ernesto, né? Então, quando você olha para aquela criança, imagina, né, que aquela criança não estaria ali se não fosse o transplante, todo o esforço, né, que todo mundo teve, como o Zé falou, desde lá do começo, né, dos primeiros atendimentos, depois a diálise, quer dizer, não tem um herói, né? Todos nós somos heróis e aí tudo voltado para eles, que é o nosso maior objetivo, é esse mesmo, né? Então, Ana, meus parabéns, em todos os sentidos, a apresentação foi ótima, o Jorge também, com esses recursos modernos, né, que deixam a gente deslumbrado também com the new way, né? The new way to present the case. E eu só não tenho também nada a falar, a não sei elogiar. E eu espero que vocês acompanhem, né? Eu que sou um fotógrafo incorrigível, né? Acompanhem o crescimento dessa criança, porque é muito bacana se daqui a 10, 15 anos você vê lá no ambulatório a criança chegar, e agora a gente que já está lá na faixa de 70 já está vendo os netinhos, né? Então, quando eles trazem no ambulatório os seus filhos, os seus netos, né? É muito bacana isso, né? É a recompensa, né, de todo o nosso esforço, né? Então, eu só queria dar os parabéns à Sonerge e a todos que se empenharam na saúde dessa mãe e dessa criança. E ela está bonita, né? A última foto, pena que ela está com a máscara. Bem bonita, né? Ali. É uma gatinha ela, né? Eu queria ver a carinha dela. Ela é uma moça bonita. Tá bom, linda, Bom, professora. só tem elogios aqui, tá, pessoal? Aqui no chat só tem elogios, parabéns, o caso foi maravilhoso, brilhante. E agora eu passo a palavra aí para o nosso grande presidente, doutor Pedro Túlio. Pedro. Olha, estou muito feliz, é mais uma sessão nossa que a gente tem mais de 50 participantes. Acho que esse formato está dando super certo, a gente integra os serviços assim. Parabéns à Ana e ao Jorge, apresentação super completa. Parabéns ao serviço de nefrologia do Hospital Pedro Ernesto, realmente um caso ultra complexo. E como o professor Suassuna falou, que vocês cuidaram a linha do tempo todo da doente, né? Então, realmente um caso de sucesso aí, muito gratificante para todo o serviço. Queria convidar novamente todos os sócios adimplentes da Sonerge a participar e utilizar essa plataforma que hoje os sócios têm, né? Que é o Zoom. A gente assinou o Zoom e a gente quer
ter mais participação para criar conteúdo, divulgar informação, né? O professor Edson é sempre um grande defensor disso, da gente divulgar a informação. Então, sessão clínica dos serviços, falando com antecedência, a gente programa, transmite pelo Zoom, depois coloca no canal da Sonerj, gravado no YouTube. Então, fica novamente aí o convite a todos para utilizarem mais dessa plataforma que a gente tem hoje, tá? E, novamente, queria me despedir de todos, agradecer. Quem é o próximo serviço, Bebel? Me lembra que eu tô então, o próximo mês vai ser dia 14 de setembro, porque dia 7 é feriado, e vai ser o serviço da UF. Então, a gente ainda não tem quem realmente vai apresentar o caso e quem vai ser o palestrante, mas em breve nós iremos divulgar aí nas mídias, no Instagram, WhatsApp, enfim. Também um outro caso desafiador. Queria agradecer a todos que entraram aí na aula, a Ana Paula, o Jorge, o professor Suassuna. É muito bom compartilhar esses casos com e é sempre um grande aprendizado. Acho que, assim, lembrando da época que eu estava na UERJ, assim, eu tenho vários casos marcantes e através desses casos que realmente a gente aprende, né, a nefrologia em si, né, que é uma especialidade tão bonita como o professor Suassuna falou. Obrigada a todos aí e até o nosso próximo encontro, que vai ser dia 14 de setembro. Tá ótimo. Obrigado, hein, gente. Obrigado, Ana. Foi ótimo. Gente, obrigada. Boa noite. Boa noite.